Olá, muito obrigada pela sua audiência. A gente inicia agora um Papo Otimista falando sobre saúde mental, ansiedade e muito mais. Aqui nos estúdios da TV Otimista eu recebo a psicóloga Lélia Góes. Muito obrigada pela sua presença aqui com a gente. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, em Fortaleza, nessa terra maravilhosa, no Otimista, conversando com você. Bom dia para quem nos assiste. Muito obrigada pela sua presença aqui com a gente. E para a gente iniciar a nossa conversa, eu queria que você falasse um pouquinho de você, do seu trabalho, nessa sua caminhada, com relação à área da psicologia, da saúde mental das empresas também, como é trabalhar e ver essas mudanças acontecerem. Olha, as pessoas usam muito essa palavra gratificante, Mas eu acho que é muito importante a gente ver o resultado do nosso trabalho, porque quando a gente se dá para o outro, a gente recebe em dobro, Porque isso te traz saúde mental e felicidade. E eu amo a minha área. Então, eu atuo na área organizacional, na área de saúde comunitária e desenvolvimento sustentável, atuo na área clínica, dou muita palestra, nessa área também de desenvolvimento humano e organizacional, planejamento, treinamento, cursos, Inclusive nessa linha de desenvolvimento sustentável, ESG, que é a sustentabilidade social, a governança. Mas hoje, o que eu estou percebendo? Eu estou percebendo as empresas, as pessoas, pós-pandemia e na pandemia, muito ansiosas. Então, na pandemia, eu atendi muito paciente, até em UTI, mais online. Então, o nível de ansiedade subiu muito, mas isso já vem lá de trás, porque eu acho que foi, se eu não me engano, 2002 ou foi 2003, eu dei uma palestra em Cuiabá, que eu coloquei o nome de tecnoestresse, o estresse da tecnologia, que estava nesse início, de computadores, e eu já estava percebendo o nível de ansiedade a partir daí. Porque as informações estavam acontecendo muito rápidas, e a pessoa não estava preparada para aquilo ali. E aí nós tivemos a evolução, porque desde do osso, usado no Homo sapiens, naquela era primitiva, como instrumento de trabalho, até hoje, com a evolução tecnológica, o mundo moderno que a gente está vivendo, passaram-se 7 milhões de anos. E aí, como que nós lidamos com tudo isso? Hoje existe a inteligência artificial, a robótica e outras coisas tecnológicas, as redes sociais, o Zap, que você percebe que as pessoas no elevador, elas nem te olham, elas ficam focadas, é uma dependência. Então, isso eleva o nível de ansiedade. O que é ansiedade? É um nível elevado de tensão. Então, quando ele é exacerbado, por exemplo, a ansiedade a nível equilibrado, ela te impulsiona para a vida, ela é importante. Agora, passou daquele nível, quando eleva muita tensão, aí é como se fosse uma exaustão. Aí o que acontece? Crises de pânico, taquicardia, medos, Porque aí você vive sempre no futuro. E a pandemia fez isso também, Porque as pessoas foram recolhidas, E queriam a vida de volta. E não podia. Quer dizer, lidar com a frustração. As pessoas não estão preparadas para lidar com a frustração. E a frustração fortalece, E quando você lida com os eventos da vida, o teu nível de ansiedade melhora. Quando você faz um planejamento e você decide, tua ansiedade melhora. Mas o que está acontecendo? As pessoas querem tudo para ontem, para ontem, para ontem, e numa rapidez como se fosse um robô, um computador. O computador opera em 0 e 1. Um ser humano é mais ou menos 1. 0 mais ou menos 1.
Então, tudo isso faz com que aumente a ansiedade. Porque a evolução está aí, ninguém pode pará-la, ela é importante para a nossa vida. Agora, tudo que você usa com equilíbrio te dá saúde. Tudo que você exacerba te traz doença, é o seu estilo de viver. Porque o seu estilo de viver, a sua saúde mental tem a ver com os ecofatores e confatores. O que é isso? O que está dentro e o que está fora de você e a relação com o ambiente. Então, é isso que te dá o equilíbrio, não é? Então, a tecnologia é importante? É. As redes sociais são importantes? São. Né? O virtual é importante? É. Mas o presencial também. Então, a gente tem que ter as duas coisas, o presencial e o virtual. Então, a gente tem que usar com equilíbrio, para que não gere ansiedade, senão a gente fica assim, será que, quando você vê essa pessoa, será que, e se, vive no futuro, quem vive no futuro é ansioso, quem vive no passado tem depressão, você tem que viver o hoje, o seu futuro, você está construindo no hoje, o ontem já é passado. Hoje já vai ser passado. Então, a gente tem que viver o hoje, o seu futuro construído no hoje. Então, quando a gente ajuda as pessoas, né? Porque eu falo muito para os meus pacientes e quando eu dou palestra nessa área de saúde mental, saúde e segurança no trabalho, qualidade de vida no trabalho, gerenciamento das emoções, a gente não está preparado, como diz Augusto Cury, né? A gente não se preparou, não se estruturou, né, para lidar com as emoções. A gente planeja tudo, menos como que eu vou lidar com a vida. Como que vai ser essa minha emoção? O que eu vou fazer com ela? Né? Porque quando a gente sabe lidar com os eventos da vida, a gente não adoece. É como você olha para aquilo. Tá, tem isso aqui. Outra coisa, eu trabalho muito com a linha cognitiva e eu gosto muito. Por quê? Hoje as pessoas pegam o que é do outro. Eu digo, não pegue o que é seu. Às vezes as pessoas jogam palavras pesadas no outro e o outro se cala, absorve, vai para o subconsciente, vai para a região traumática, fica lá guardadinho, armazenado, como se fosse uma caixinha preta. E aí a pessoa caminha com aquilo atrapalhando e gerando sintomas. Então, quando você vê uma situação semelhante, o gatilho da memória abre e gera um sintoma, ou taquicardia, ou medo, e por aí vai. Né? Depressão, né? Tristeza, dores no corpo, né? E por aí vai acontecendo. Todos nós temos pontos de tensão que a gente joga os conflitos. Então, como que eu trabalho? Existem técnicas cognitivas, que eu trabalho muito nessa linha, e psicodramática, que é, vamos rematrizar o que está ruim na coisa boa. A gente tem que ter uma mudança de olhar sobre a vida, extrair do ruim a coisa boa. Se veio um problema, veio a pandemia, tá? O que a gente pode extrair de bom disso aí? Então, a gente tem que tirar o positivo do negativo. Se seu carro fura, você diz, puxa, aí a tendência é xingar, né? É reclamar e tal. Furou, puxa, mas você não percebeu que você ficou tão ansioso que estava em frente a um posto. Então você tem que extrair a coisa boa. Puxa, que sorte, meu pneu furou, mas está em frente ao posto. E eu posso resolver o problema? Então você tira ele de você e olha para ele. É a forma de você olhar que te dá saúde mental ou não. E a gente precisa usar isso, o contato com a natureza, resgatar o primitivo que é em nós, que nós somos terra, nós somos água, nós somos ar, né? Então, esse contato com a natureza é importante. A gente trabalha, quando a gente está na nossa folga, vamos lá, vamos para um parque, vamos para uma praia, vamos olhar o mar, vamos olhar as estrelas, vamos olhar a lua, vamos exclamar.
Meus pacientes, eu passo para eles, vamos caminhar. Como que é a caminhada? Não é caminhar atravessando a rua, não é caminhar com o objetivo, é sem objetivo, sem ler, sem documento. É desligado do celular, é contemplando a natureza. É a caminhada relaxante com exclamação. Puxa, que flor linda, olha a cor dessa flor vermelha. Que cor linda, que natureza bela, olha que árvore frondosa. É absorvendo a natureza, você entrando na natureza e ela entrando em você, porque isso tem um sentido mental. Isso cura você, isso ajuda na sua saúde mental. Então a gente precisa resgatar isso que está dentro de nós. E isso te dá saúde, não é viver no se, será. Quando você decide fazer algo, você faz. Bom, é assim, 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 pronto, planejou, acabou, relaxou. E a respiração. Você sabe respirar? Acho que poucos sabemos. A gente só sabe transpirar, né? Pois é. Então, respirar é muito importante. A respiração tira as pessoas de crise de pânico. Mas a respiração profunda. Então, vamos enxergar a vida de outra forma. Vamos lidar com a vida. Tem notícias boas e tem notícias ruins. Vamos extrair das ruins a boa. O homem é criativo, né? Porque isso faz com que as pessoas, porque tem o medo, né? A subjetividade, o pânico é como se algo fosse acontecer, como se você fosse desfalecer e não acontece nada. O coração dispara, soa frio nas mãos, né? Enjoo e outros sintomas, que isso é crise de pânico. Só que se você for ao médico, você faz exame cardiológico, não tem nada, é tudo emocional. Quem fabrica as doenças somos nós, a partir de um pensamento, e um pensamento negativo. Então vamos pensar positivo, vamos brigar a nosso favor e não contra nós. Ai, vai acontecer isso, o mundo, a guerra, tá. E aí? O que eu posso fazer por mim, né? Nesse meu ambiente. Né? Nesse ambiente. O que eu posso fazer por mim? O que eu posso fazer pelo outro? O que eu posso fazer com relação a isso? Né? É caminhar com a vida e com a vida. As coisas que acontecem na vida, já pensou se a vida fosse monótona, tudo igualzinho? A gente precisa de movimento. O movimento é saúde. Movimento do corpo, movimento da ginástica, movimento do pensamento, movimento quando você escreve, quando você dá uma entrevista, quando você lê. Quando você lê na internet, tem um sentido. O que você aprende vai para o backup lá, a memória do computador. Mas quando você lê um livro, você escreve, aquilo ali, quando você está escrevendo, eu escrevo e depois eu ponho minhas palestras no PowerPoint, ou um texto, né? Eu gosto de escrever texto, fazer projeto, mas primeiro eu ponho no papel, depois eu jogo no computador, porque aquilo vai para onde? Para o meu backup, da minha memória. E isso dá saúde mental, né? Então é isso que a gente precisa fazer. Se acabar a água, o homem vai pegar o mar e vai dessalinizar e vai extrair, vai fazer, ou vai buscar água em qualquer outro lugar. Então nós somos seres criativos, nós temos potencial de vida. Então procure entrar em contato com essa natureza, que você vai estar resgatando o seu potencial de vida. É a vida pulsando em você e você pulsando nela. Você entrando na natureza, você trocando com a natureza e ela trocando com você. Isso é vida. Quando você chega ali na beira-mar, que você olha para o mar, aquele pôr do sol, exclame, que pôr do sol lindo! Em vez de dizer assim, às vezes eu percebo pessoas, né, que têm um pensamento negativo. Ai, mas esse sol tá alterando a minha visão aqui, tá prejudicando, eu vou caminhar e tá batendo no meu rosto. Gente, vamos sentir o sol na pele,
Vamos olhar para o que é belo. Porque quando a gente se contamina de palavras boas e do que é belo, a gente fica saudável. E isso ajuda na sua ansiedade. Lélia, e nessa questão, você falou da pandemia, né? Eu lembro bem quando a gente estava no período mais crítico, nós estávamos aqui trabalhando, né? E muito se falava sobre o que viria depois, né? Muito se falou do medo que as pessoas, os profissionais de saúde tinham do depois da pandemia, né? Que seria a questão da saúde mental, da depressão, né? De quem não conseguiu se despedir de quem se foi, né? Aquele momento que as pessoas se adoeciam e iam para o hospital e nem sequer o luto, né? Que é necessário, né? Que o ser humano precisa desse momento, desse ritual, né? Desse momento de vivência. Nem isso foi vivido, né? Pessoas que se foram, desapareceram, né? Porque a sensação parece que seja essa, de alguém que você deu tchau porque vai no hospital, mas a pessoa não voltou mais, você não conseguiu sequer dar o adeus e olhar, né? E velar aquela pessoa. Isso, ainda, como é que está atualmente isso agora, depois que a gente passou da pandemia, né? O pós-pandemia, de fato? A depressão, os extremos, a depressão de um lado, a ansiedade muito forte de outro, crianças, né, que nasceram nesse período, né, que passaram os primeiros contatos que tiveram foi com telas, né, com parentes próximos, por vezes pai, mãe ou só mãe, enfim, aquele núcleo restrito familiar, não teve o contato da sociedade. O contato mais próximo com alguém seria por meios de telas, né? E se acostumaram com isso a ponto de não conseguir mais sequer dialogar, conversar, olhar no olho. Como é que está isso atualmente, né? Esse processo de um lado, depressão, né? De luto que não foi vivido, sofrido e levado adiante, e dessa ansiedade, sobretudo dos mais novos também, né, de terem começado a viver já nesse ambiente. Porque isso também tem a ver com a não aceitação, né? Nós fomos assim recolhidos, como eu falei, né? Nós fomos obrigados a ficar recolhidos. E as pessoas estavam acostumadas com aquela vida, aquela rotina delas, fazendo o que elas gostavam e tal. De repente, né, tiveram que ficar em casa, né? A questão também do desemprego, tinha tudo isso. Foram criadas formas, né, de atendimento, né? Eu mesmo fui atender online, né, trabalhar online, e muitos outros profissionais também. Então, quer dizer, nós mudamos a forma de trabalho. Nós tivemos que aceitar conviver com a família. Nesse ponto foi bom, porque as famílias estavam dispersas, né? Se você ia num restaurante, ninguém conversava, ninguém interagia. E aí, quando ficaram recolhidos, juntos, convivendo, houve muitos conflitos, né? Porque não estavam acostumados a ficar ali 24 horas no mesmo ambiente, né? Filhos com pai, com mãe, com não sei o quê, marido com mulher. Mas foram aprendendo a lidar com isso. As perdas, né? Teve muita gente, muitas pessoas que eu conheço perderam o marido, ficaram viúvas. Tá, e agora? O que eu vou fazer com a minha vida? Não é? Deu tchau, mas não pôde cumprir, né, o ritual do luto. Quer dizer, mas você, mesmo você não estando ali naquele ritual presencial, você faz o ritual emocional. Como que eu vou lidar com isso, né? Eu agora estou viva e a vida tem um sentido, né? Eu tenho que olhar para o outro que morreu e comemorar. Você pode até estranhar o que eu vou te dizer. Comemorar a vida eterna, para quem acredita, porque a espiritualidade, e está comprovada cientificamente, né, que quando você reza, quando você ora, brilha uma luzinha no seu cérebro, num pontinho, isso aumenta a imunidade, aumenta o número de leucócitos, né, e você fica relaxada e libera a serotonina e você fica mais feliz. Então é o contato com o divino. Então assim, eu vou comemorar para ele a vida eterna.
Tem países, como acho que é a Finlândia, que as pessoas morrem, eles fazem festa, eles cantam, eles comem, eles fazem banquete, porque é vida eterna, é vida. Agora, as pessoas às vezes perguntam, por que ele não eu? A gente não sabe. Não tem uma explicação para isso. Como não tem explicação para o Pai, Filho e Espírito Santo, que é um só. E aí? Porque o homem, ele quer tudo ali, 2 e 2 são 4. Ele quer explicação para tudo. O amor, você pega no amor? Não. Você sente. O seu amor foi com o outro. Tudo que você deu de amor em vida, é isso que você tem que pegar. E é isso que eu passo para os meus pacientes. É isso que você tem que ficar. Foi embora, mas foi com tudo que eu dei de amor para aquela pessoa. Agora, se você não deu e que aí vem um sentimento de culpa, aí já é outra situação. Porque não tem culpa. Não existe culpa. Então, a gente tem que ver o outro como ele era. Não é porque ele partiu, eu não pude estar lá enterrando, velando. Tá, mas o mais importante, eu fiz. Então, pronto, relaxa com relação a isso. Eu não aceitar, porque você não está aceitando que o outro morreu. Você não está aceitando o teu sofrimento. Como se arrancasse um braço seu, é o teu sofrimento. E não o que se foi. Então, é uma forma até, vamos dizer assim, egoísta, né? Então, assim, o que você deu para o outro foi amor. E ele levou e foi feliz com isso. E você ficou com o amor dele, então seja feliz com isso. Então, esse luto emocional que você precisa ser trabalhado, né? Em você. Você precisa fazer o quê? Uma terapia. Né? Passar por o processo e tal, conversar, botar para fora. E outra coisa, as famílias tiveram que, depois da pandemia, resgatar o quê? Trabalho, relações. Só que as pessoas estão na ansiedade porque elas querem resgatar tudo de volta de uma vez. Elas querem tudo de novo. E as coisas mudaram. O ambiente mudou, o clima mudou. Então, a gente tem que aprender a lidar com isso. A vida é um eterno aprendizado. Você tem que estar sempre aprendendo a lidar com as situações difíceis, complicadas. As crianças, eu tive netos que nasceram nessa época, né? Conviveram com a família ali. Então, assim, eu não podia ter contato. Quer dizer, dá um sentimento de saudade, poxa. Mas eu falava no telefone, eu falava na videochamada, né? E aí assim foi construído. Nas escolas, as crianças começaram a conviver, a ficarem agressivas. Mas eu sou a favor do seguinte: existe o não, existe sim, não importa pós-pandemia, pandemia, antes da pandemia, depois. Não é não, sim é sim. A minha filha tem uma escadinha, uma graça. Amo essas crianças. Então, quando eles brigam entre si, porque é normal o irmão brigar com o irmão e tal, essas coisas. Ela põe na cadeirinha do castigo. Tinha do meio e a outra. Aí ela dizia assim, ela dizia para o meu neto: você vai sentar aí para você, 2 anos, refletir o que você fez. Aí eu começava a rir, mas eu saía de perto. Eu começava a rir porque eu disse assim, uma criança de 2 anos, refletir, fazer uma reflexão sobre o que fez. Mas ela, não, mãe, ela sabe direitinho. Então, assim, mas eu ria do jeito, né? E ficava lá, sentadinha na cadeira, só sai quando eu falar para sair.
entendeu? Então, é isso. Você tem que saber dizer assim, não, eu vejo os pais no parque porque não deram tudo na pandemia. Pós-pandemia, eles querem cobrir as crianças, os filhos, os adolescentes, de tudo quanto é material, deixar fazer o que querem. Eles batem no pai, batem. Eu fico olhando assim, eu acho assim, quando os pais não educam, a sociedade educa. Então é importante o sim e o não. O sim e o não para o adulto, porque senão o adulto invade você também. Os espaços públicos, né, que você vai caminhar. Então as pessoas têm que se respeitarem, que essa é a palavrinha. O respeito. E você tem que ensinar desde pequenininho. É isso. Lélia, muito obrigada mais uma vez pela sua presença aqui com a gente, por esse bate-papo, para falar um pouco mais desse assunto tão complexo e tão importante, né, que é a saúde mental. Muito obrigada. De nada, eu que agradeço a você, o otimista, né? A você que estava nos filmando aqui e a quem está nos assistindo. Eu espero que eu tenha contribuído com coisas boas para vocês. E tenham uma boa tarde, um dia feliz e beijos no coração. Tá, joia. Muito obrigada mais uma vez. E obrigada a você que está acompanhando aqui com a gente. Olhou para cá, né? Vamos lá. Obrigada a você que acompanhou esse momento, esse bate-papo com a gente, né? Aqui nesse momento falando sobre saúde mental. Continue ligado aí, continue ligadinha que durante a nossa programação tem muito mais. Muito obrigada, até a próxima.